jornadas, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda. E eu sou o Wesley. E no vídeo de hoje a gente vai continuar o nosso debate sobre os indicados ao Oscar. E dessa vez a gente vai falar dos curtas, os curtas animados e os curtas metragens. Se você gosta desse tipo de conteúdo, vem com a gente! A categoria dos curtas é uma categoria que quase ninguém lembra. Eu acho que, como as categorias técnicas, também quase ninguém lembra, mas elas são muito importantes. Até porque é um desafio construir uma história que precisa ter começo, meio e fim num tempo bem reduzido. Se já é difícil contar, por exemplo, num filme de 2 horas, imagine em apenas 12 minutos. E esse desafio está nas categorias de melhor curta-metragem e melhor curta de animação que a gente vai apresentar agora. Bom, o primeiro que a gente vai falar é a categoria de curtas-metragens, ou os curtas live-actions. Nesse ano, os que estão concorrendo é Feeling Through, The Letter Room, The Present, Two Distant Strangers e White Eye. Antes de a gente começar, eu queria só apontar aqui que, caso você tenha a oportunidade, dê uma chance para os curtas, porque os curtas desse ano, tanto os animados quanto os curtas-metragens, eles têm uma mensagem tão poderosa. A gente falou lá no nosso vídeo das categorias técnicas de som, que a gente está percebendo que as histórias que estão sendo abordadas estão muito politizadas. E agora a gente vê uma categoria como curta-metragem, que são histórias de 30 minutos, 20 minutos. Todos estão falando sobre quase o mesmo tema, só que de perspectivas diferentes. Então, se você tiver a oportunidade, dê uma chance. Meia horinha do seu dia. Alguns estão na Netflix, alguns são liberados no YouTube. Alguns ainda tá difícil de encontrar, mas com certeza, caso você encontre, qualquer plataforma, qualquer meio, tente assistir, porque eles são muito bons. E é incrível cada um. E tem pessoas super conhecidas em um deles, e a gente vai falar logo logo. Eu vou começar então aqui falando um pouquinho de Feeling Through. Foi o primeiro curta que eu assisti. E... Ok, eu fiquei muito emocionada, porque realmente a gente percebe pelo menos 3 mensagens que eu consegui tirar ali, né? Que é realmente a questão de você ajudar o próximo, importante. A questão moral de uma parte onde ele pega o dinheiro do cara, assim, tipo, na frente do caixa, ele simplesmente pega e guarda no bolso. É uma questão moralista, tipo, e aí, você tá roubando de uma pessoa deficiente, você fica, né? E também uma jornada um pouquinho pessoal sobre o próprio personagem, porque ele vê o cara que tá numa situação que muitas pessoas pensariam que é muito pior, né? No entanto, ainda assim, ele tá bem, ele tá feliz, ele tava num encontro, tava lá todo apaixonado, ele conheceu uma pessoa, e aí ele fala, meu, a minha situação tá tão ruim, assim, é uma jornada pessoal, e ele fica emocionado no final quando ele consegue colocar o cara no ônibus e tal, ver as pessoas aprovando a atitude dele, e aí ele fica, a emoção dele, fala, não, amanhã pode ser um dia melhor, e depois... Ainda melhor, ele pega aquele dinheiro e dá para um morador de rua, aquele dinheiro que ele meio que roubou do outro cara, e aí você fica só emoção. Eu fiquei muito emocionada com esse curta. Eu acho que esse final em que ele acaba entregando o dinheiro que ele acabou furtando do deficiente é só pra encerrar o ciclo dele, da jornada de moralidade dele, porque a gente, como tá assistindo, a gente julga também ele por tirar de alguém que não pode enxergar e também não pode ouvir. E sim, aí no final a gente acaba vendo o cara que pediu o dinheiro pra ele lá no início, antes dele conhecer o deficiente. E ele acaba dando o dinheiro que ele pegou pra esse morador de rua que precisava mais dele. Mesmo ele sendo um adolescente morador de rua que também precisa disso. Então eu acho que é uma jornada muito bonita, que ele ensina muito sobre respeitar o próximo, ter empatia com o próximo, né? A gente não sabe quais são as lutas do próximo, quais são as dores ou as cicatrizes do próximo. E acho que esse filme, esse curta, ele consegue passar essa mensagem muito bonita. Bom, vamos falar então agora de Letter Room. Eu vou falar desse Letter Room.
Acho que é o único que tem um famoso que a gente conhece, que é o Oscar Isaac, que a gente conhece ele da franquia Star Wars. Ele é o Paul Dameron. E o Larry Room ele é um policial carcereiro que ele quer sair dessa parte de carceragem, de cuidar dos presos, e ficar mais na parte do RH, uma coisa mais administrativa, quando ele é enviado para a central de correspondência. E aí ele acaba se envolvendo com as histórias as cartas que ele precisa ler para ver se não tem alguma mensagem, se não tem alguma coisa ilícita. E ele acaba percebendo que, por mais que as pessoas lá dentro, principalmente que estão no corredor da morte, sabem que o seu destino não é muito bonito, eles só precisam de um toque de generosidade para conseguir e chegar até o fim. Eu acho que esse filme foi muito tocante exatamente por abordar um outro lado da polícia, né? Porque a gente tem outros curtas-metragens que a gente já vai falar, traz uma outra abordagem, uma abordagem mais crítica, que a gente já tem esse tipo de visão sobre a polícia. No entanto, ele trouxe um lado mais tocante, né? Como que esses policiais se sentem também mediante esses serviços que eles precisam fazer, de ler as cartas, de saber do sofrimento das pessoas, dos familiares, ou até mesmo dos presos que se sentem sozinhos. Então eu acho que foi muito tocante também. Esse não foi um dos curtas que eu chorei, mas eu achei muito bonita a mensagem que eles tentaram passar, de mostrar uma outra visão também do departamento de polícias, porque eu acho que a gente precisa também enxergar o outro lado e se colocar também na pele desses profissionais que estão nessa situação, né? Então eu acho que foi muito válido também. Continuando no mesmo tema de polícia, porque a gente tem muitos curtas falando sobre a corporação, a gente vai falar agora de The Present, o curta israelense. Você quer falar dele agora primeiro? Ok, vamos lá. Esse é um curta que a primeira coisa que me passou na cabeça logo depois que eu terminei de assistir é abuso de poder. Eu acho que retrata muito isso, sobre como esses militares eles abusam do poder que eles têm. E isso não é só em Israel, apesar de ter sido feito lá, e uma crítica social obviamente feita para aquele público. Acho que isso a gente pode enxergar no geral. Então, assim, é uma palavra que demonstra muito esse curta, abuso de poder, né? E nós temos a jornada do personagem, onde ele vai comprar o presente, né, pra esposa, e ele sai com a filha, e então nós temos o primeiro confronto, né, dele, do pai com os militares, e ele fica preso dentro de uma grade por um tempo, tipo, na frente da filha. E é uma situação que você fica muito incomodado exatamente porque, tipo, ninguém tá se importando que tem uma criança ali, ninguém tá se importando que ela pode se sentir extremamente traumatizada por toda a situação, e há aquela situação de vergonha por parte do pai também. Então, assim, é muito pesado, é uma cena que você fica e ele fica andando dentro da grade, você se sente sufocado junto com ele, e você sente a dor do personagem, você sente a indignação deles. E os soldados estão, tipo... por um momento eu achei que assim, ele vai morrer na frente da filha. Socorro. Não acontece, obrigada. Mas assim, eu fiquei... É uma cena muito chocante. Eu fico imaginando quantas situações que as crianças, principalmente as crianças, acho que é mais pesado exatamente por ter uma criança em cena. Quantas crianças não passam por essa situação? Tudo isso porque os militares realmente esquecem que eles estão ali para colocar ordem, não para abusar dos civis. Então, assim, é muito chocante. Eu gostei bastante também. Tirou umas lágrimas minhas, confesso. Acho que, assim, o mais chocante ainda é que é uma coisa muito cotidiana. O que ele precisa passar para só ir fazer uma coisa simples, que é ir na mercearia e comprar um presente de aniversário pra esposa, que é uma coisa, assim, tão banal pra gente. A gente tem essa liberdade, mas países como Israel ou outros países que estão em guerra, eles acabam não tendo por causa de forças militares que acabam abusando do poder. É um filme muito tocante e eu quero muito ver esse ator em outras produções. Eu gostei muito dele, acho que ele passa uma emoção no olhar, assim, que é diferente, mas ao mesmo tempo é muito forte, é muito bonita. Também gostei muito da atriz Mirim, que ela passou a dor de uma criança vendo toda essa situação com um pai, que não deve ser fácil para as pessoas que vivem lá. É verdade. Antes da gente falar do que eu sei que você quer falar,
Vamos falar de White Eyes e vamos deixar aquele lá por último. Vamos falar de White Eyes. Esse filme, você acha que ele tá sendo louco no início. Primeiro você acha que o protagonista tá sendo louco, porque quer arrombar um cadeado de uma bicicleta qualquer, porque ele acha que é dele. Segundo, porque ele se acha no direito de fazer isso. E terceiro, ele não espera ninguém, sabe, uma autoridade pra falar o que ele precisa fazer. Ele simplesmente... Me arruma alguma coisa pra cortar agora porque eu quero levar minha bicicleta. Amigo, tenha paciência. Ele não tem paciência. E ele acaba acabando revelando que essa fábrica, que a gente não sabe exatamente que fábrica é essa, o que faz, só que eles têm imigrantes ilegais da Eritreia. Muitos deles estão lá ilegais porque eles não podem voltar pro país deles. A gente não sabe o contexto que tá. Com certeza deve ter alguma guerra acontecendo e eles saíram de lá para evitar serem mortos, para evitar ser torturados. E estão tentando a vida nova em outro país. Então, assim, é um filme que não fala tanto sobre a corporação policial como os últimos curtas. Mas ele fala também sobre ter empatia, ter paciência, confiar um pouco na justiça, mas ao mesmo tempo equilibrar o que é o certo e o que é só o seu ímpeto de querer estar certo perante o que está acontecendo. A primeira palavra que passa na sua cabeça é mimado. O protagonista é mimado, porque eu não sei pra aquele desespero todo pra conseguir a bicicleta. Não é como se a bicicleta fosse fugir, ela tava presa. Então, assim, acho que ele podia ter um pouquinho de paciência. Então, quando vai desenvolvendo a história, você vê que é uma questão sobre imigração, é uma questão de legalidade, de pessoas que estão de forma ilegal no país. Você fica tipo, eita, não esperava que chegasse nesse nível, não tava esperando esse caminho. Então, realmente, é muito tocante. E, assim, também é um outro curta que traz também uma mensagem um pouco mais ambígua, onde você fica tipo, não é legal estar aí de forma ilegal num país, porém há uma necessidade maior do que se estar ou não dentro dos conformes. Então, assim, é muito tocante também a forma como o protagonista encerra, na verdade, a forma como o curta se encerra, né, onde ele serra a bicicleta, e aí eu fiquei tipo, é isso, ele entendeu que ele fez merda e tudo isso por causa de uma coisa que pra ele poderia conseguir facilmente. Então, acho que valeu a crítica. Vamos pro último de curta-metragem, o que eu tava querendo falar. Two Distant Strangers, ou simplesmente Dois Estranhos, que está disponível na Netflix. Quando eu assisti esse filme, quando deu a primeira reviravolta, eu falei... Feitiço do tempo. Feitiço do tempo. E aí o que acontece é que esse jovem que acorda com a mulher que ele saiu na noite anterior, ele tenta voltar pra sua casa, tenta voltar pro seu cachorro, que é a coisa mais fofa desse mundo. Ele não consegue porque toda vez esse policial ou outros policiais acabam impedindo ele, matando ele toda vez que ele morre. Ele volta pro manhã quando ele acorda. E ele tenta isso todas as vezes, ele tenta saber como ele consegue quebrar esse looping. E o final é aquele final que é pra cutucar a ferida de todo mundo com o que aconteceu ano passado. Porque ele acaba não conseguindo quebrar o looping continua. E o policial, que a gente achava que tinha aprendido alguma coisa, simplesmente fala que a gente se vê amanhã. Do tipo, amanhã eu vou te matar de novo. E isso é pesado, mas ao mesmo tempo o protagonista, ele encerra o filme, ele conta tudo pra mulher que ele saiu na noite anterior, ela acredita nele e ela pergunta, mas por que você vai continuar tentando ir? Ele falou, uma hora eu vou chegar na minha casa, uma hora eu só vou chegar na minha casa, não importa quantas vezes esse policial vai matar ele, quantas vezes eles vão parar ele, um dia ele vai chegar e ele se agarra a isso e o filme termina com todos os nomes das pessoas negras, de minoria que morreram nos últimos anos, com a mensagem que a gente precisa lembrar dos nomes deles todos os dias. E a gente precisa lembrar de todos os nomes. E é super tocante, e é muito bonito, e é o meu favorito para ganhar o curta-metragem desse ano. Esse curta, ele é mais do que uma crítica social referente à morte de pessoas negras por policiais brancos.
Ele é uma crítica de 500 anos de racismo que existe na história. So, não é... tudo bem que a gente tá vendo nitidamente que é uma questão sobre os policiais hoje, mas não é sobre hoje, é uma crítica social de 500 anos de escravidão. Porque assim, racismo, ele ainda é o quê? É resquício, é um resto, que eu não gosto de chamar de resto, porque na verdade ele tá tão estruturado que é mais do que isso. Ele é o quê? Resultado da escravidão. Então... E só para complementar, o racismo, além disso tudo, ele é também uma consequência da falta da sociedade em tentar reintegrar esses ex-escravos, agora pessoas livres, negras, indianas, que vieram para as colônias nas Américas trabalhar como escravos e não fizeram o trabalho direito, que foi a ressocialização dessas pessoas. E eu acho muito importante que a gente tenha produções que abordem esse tema, abordem da forma que foi, porque eles não tiveram medo de mostrar sangue, eles não tiveram medo de mostrar a brutalidade que algumas pessoas têm para essas pessoas. Esse é o vencedor do Oscar de curta-metragem, com certeza. Sem dúvida, Com certeza. Esse é o que vai levar a estatueta esse ano. Merece, porque realmente, assim, todos os indicados tem uma mensagem para passar, mas esse é o que mais toca, é o mais crítico, ele é o que tá, assim, aqui, lado a lado no nosso dia a dia, realmente. Então, com certeza, é o vencedor desse ano. Bom, vamos agora falar pro nosso segunda categoria de curtas, agora curta animado, que eu acho que a Amanda ama, porque ela é a nossa jornalista de animação. E os curtas animados desse ano, eles são Toca, Genius Loci, Se Algo Acontecer, Eu Te Amo, Ópera e Yes People. Vamos começar com o favorito, lógico, mais um da Pixar que deveria ter saído no cinema, acabou não saindo no cinema, foi direto pro Disney Plus, que é o Toca. O Toca, ele segue um coelhinho muito do... Egoísta. que ele tem um sonho de ter sua casa, sua toca, só que quando ele vai se mudar, ele percebe que aquele local já tá cheio de outros animais. E ele só quer ter um espaço dele pra ficar solitário. Mas que no final ele percebe que quando alguma coisa acaba destruindo o sonho dele ou ameaçando o sonho dele, os seus vizinhos, por mais que ele não goste dos vizinhos, eles vão estar lá pra ajudar de alguma forma. No geral, assim, ele passa uma mensagem muito fofa, sabe? Uma mensagem muito bonitinha sobre como nós precisamos nos abrir para as pessoas em geral, que nem todo mundo vai ser aquele vizinho irritante. Não, olha, nós podemos ser pessoas legais que vamos estar aqui para te ajudar. Porém, já falo, Toca é um curta animado muito legal, porém completamente esquecível. Não é marcante, não sei por que foi indicado. Assim, talvez porque seja Pixar, talvez. Mas assim, é uma animação ok, porém esquecível. Vamos lembrar um pouquinho que lá no início dos anos 2000, na década dos anos 2000, a Pixar, ela tinha sempre um curta memorável antes de cada um dos seus filmes. A gente pode citar aqui o Xadrez, que é a pessoa jogando contra ela mesma, que é hilário. Tem Birds, tem até Piper, que foi um dos últimos lançados lá em 2017, 2018. São curtas que tem uma mensagem muito legal. Ao mesmo tempo, era a forma da Pixar de testar os seus novos artistas. E eles carregam, acho que carregam todo mundo que nasceu lá nos anos 90 e que passou a infância ou a juventude assistindo os filmes da Disney e da Pixar, de ter aquele curta super fofinho que a gente não vai passar pra frente, a gente não vai pular, a gente vai assistir, e se der pra gente assistir de novo, a gente assiste de novo, que é muito memorável. Acho que o Toca tem o mesmo, acho que pra mim, eu acho que pra gente, né, ele tem o mesmo peso que Soul, que é um filme legal, é um filme que é diferente, é um filme da Pixar, a gente sabe da qualidade da Pixar, só que ele não acrescenta, assim, acho que ele não acrescenta tantos requisitos numa animação, e nesse caso não acrescenta tantos num curta animado. Vamos falar de Genius Loci, que eu acho que é um dos mais loucos desse mundo.
mas que ele acaba retratando uma mulher que ela tem seus vícios, ela mora com amiga, irmã, parente, a gente não sabe exatamente como é que é. E em determinado momento ela acaba ficando bem louca, bem chapada, e acaba se transformando numa cachorra muito raivosa, e que no final ela tenta atacar a criança dessa sua amiga, dessa sua parente, e essa parente tenta controlar ela e fala, vai passar, eu tô aqui com você, você vai mudar tudo isso. E é um filme, é um curta que utiliza uma técnica que, cara, história da arte, ela usa o cubismo e é muito bonito como eles se movimentam. É incrível, mas sinceramente, por mais louco e por mais interessante visualmente seja, eu acho que ele não é tão bom pra ganhar o Oscar de curta animado. O que você acha? Na verdade, eu fiquei um pouco confusa, né? No começo, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei tipo, tá, o que tá acontecendo? Porém, depois da nossa conversa, que realmente abriu a minha cabeça, assim, falei, isso faz muito sentido. Eu fiquei pensando um pouquinho, assim, em relação a como eles conseguiram abordar problemas psicológicos e problemas de dependência de uma forma, assim, tão abstrata e muito bonita. Como que uma pessoa se sente por dentro quando ela se transforma naquele cachorro, na verdade é como que ela está se sentindo por dentro dela e como o que as drogas ressalta quando ela fica muito louca, né? Então aquilo traz à tona, eu achei que... Depois que a minha cabeça fez boom, eu falei, caramba, mano, eles realmente conseguiram trazer esses problemas de uma forma muito mais... Sutil, assim, né? Isso! Então eles conseguiram trazer de uma forma mais palatável, mas de uma forma que você consiga entender sem muito rebusco, sabe? Então, é lindo, muito bonito, sério, assim. Gente, assistam. E eu acho que a técnica que eles usaram de cubismo, as formas se transformando, eu acho que passaram bem esse sentimento que ela tem dentro dela quando ela tá sóbria e depois quando ela tá alta, de uma forma muito bonita e muito legal. Você quer falar de Yes People? Porque eu quero deixar essa por última também. Ok, vamos falar. Eu achei... Yes People. Yes People é outro curta que, assim, é um pouco esquecível também, sabe? Ele apresenta os personagens, conta a rotina deles e é isso. E eu fiquei, tá, cadê a mensagem? Cadê a lição de moral? Cadê sei lá, eu fiquei esperando alguma coisa diferente. A única coisa que eu gostei muito, assim, que eu falei, caramba, maravilhoso, foi a animação, a técnica usada, acho que ficou... Assim, é muito bonito, acho que uma das coisas mais legais dos curtas-metragem é como eles podem brincar em pouco tempo com técnicas muito diferentes, né? E Yes People tem uma técnica muito bonita também, mas, assim, cadê aquela coisa que diferenciou ele? Eu não senti isso, então, não sei. Acho que eu acho que o problema do Yes People é justamente aonde a gente quer chegar. A gente acaba acompanhando a rotina dessas pessoas que moram nessa comunidade. E algumas têm segredos, algumas têm mistérios, algumas têm seus vícios. E a gente só é apresentado a isso, a sua rotina, suas motivações. Mas não leva a nada. Você não chega no ponto final, como, por exemplo, o Toca, que a gente acabou de mencionar. Eles têm tudo isso, mas ele chega no final, que é o coelho confiar nos seus vizinhos. O coelho não se sentir confortável em ter vizinhos e saber que os vizinhos podem contar com ele e ele pode contar com os vizinhos. Só que Yes People ele acaba não chegando a lugar nenhum. A gente sabe que tem as pessoas que se ajudam entre eles, mas... E aí? Sabe? E ópera? O que você achou de ópera? Ópera. Então, ópera... Basicamente, ópera vai mostrar o cotidiano dessa pirâmide em que vivem as pessoas em cada níveis. Uhum. É uma experiência, é uma crítica à sociedade, seja uma sociedade que tem as pessoas que estão no poder, as pessoas que estão no meio, as pessoas que estão lá embaixo.
e como as pessoas de cima acabam não sofrendo ou acabam não percebendo o que acontece lá embaixo. É uma grande sociedade a alguns sistemas democráticos que acaba privilegiando uma parte da sociedade e as outras não. É uma crítica ao sistema de pirâmide que a gente conhece muito bem de várias empresas que tem. E assim, é uma viagem. É uma viagem. Acho que uma das coisas mais legais, assim, é como a ópera conseguiu juntar a nostalgia com a crítica social existente na nossa sociedade desde sempre. Então, ele é um filme nostálgico duplamente, né? Então, ele faz aí uma grande crítica social sobre a estrutura que rege o mundo desde que ele é mundo, enquanto nos remete aí ao início da internet, né? O início daquele... quando a internet estava começando a ganhar fama, ganhando espaço e tudo mais. Então, eu acho que uma das coisas mais divertidas é como a gente é duplamente levado ao passado, mas ainda assim conseguir mostrar uma mensagem muito atual. Então, assim, a ópera ficou lindo, eu adorei, eu me diverti muito assistindo, eu fiquei muito encantada. E eu falei, ai meu Deus, que lindo, mereceu indicação, parabéns academia. Exato. A gente não tem mais falado sobre ópera, vamos pro nosso favorito, que eu sei que é seu favorito, é meu favorito, é favorito de todo mundo. Menos aqueles que gostam de toca, não sei porquê. Mas tudo bem, vamos respeitar. Que Se Algo Acontecer, Eu Amo Você. Eu te amo, na verdade. Que está disponível na Netflix. Essa foi a animação que eu mais chorei. Assim, foi impossível eu não chorar. Eu lembro que eu assisti e eu estava tão triste, eu fiquei tão tocada com a história e eu chorava tanto que a minha mãe veio saber o que tinha acontecido e por que eu estava tão desesperada, chorando, como se, sei lá, fosse eu que tivesse perdido um parente lá no tiroteio, onde é falado na animação. E eu fiquei muito tocada. Foram os 12 minutos mais tristes, assim, que eu já tive assistindo alguma coisa. Foi realmente, assim, um baque. Um verdadeiro baque. E assim, a gente já espera que algo triste aconteça. Afinal, o título já fala, né? Se algo acontecer. Então, assim, você já tá esperando. Porém, quando você vê que é um retrato de muitas outras situações que já aconteceu, de vários tiroteios que já aconteceram em escolas, as pessoas de repente têm porte de armas livres e estão precisando de muita terapia e não vão, e aí surtam e tipo tem vários efeitos colaterais, como a morte de muitas crianças, e aí é tão pesado que é impossível você não chorar. E tem toda também uma retratação um pouco mais profunda, né, sobre como a menina, mesmo depois de morta e sabendo o que a morte dela causou, ela tenta juntar os pais e ela tenta fazer com que eles fiquem juntos. A mensagem é, olha, vocês estão vivos, tentem viver a vida de vocês são um casal, vocês podem se reconstruir juntos. E aí você chora mais depois dessa mensagem. É impossível não chorar. Eu fico com os olhos já todo aqui. Eu já fico emocionada só de lembrar. E é essa animação que vai levar o Oscar. Se não levar, eu vou ficar me sentindo muito injustiçada. Mas ela é a vencedora. É a que tem que levar, é a que tem a técnica linda. E eu só quero que ela leve a estatueta, é isso. Bom, a gente viu a parte bem emocional, eu concordo tudo com a Amanda. Agora eu vou vir com a parte mais racional, mais fria, porque eu sou assim. Eu acho que assim, quando a gente inicia quando eu iniciei a assistir esse filme, eu não li a sinopse, eu não sabia do que tinha acontecido. Eu sabia do título e o desenho que tava lá do pôster que está na Netflix. Aí eu fui ver, cara, aquilo destrói com o seu coração de uma forma que você acaba não conseguindo se recuperar tão facilmente. E a gente sabe que existem casos assim que acontecem lá fora, acontecem aqui, acontecem em qualquer lugar. As pessoas só precisam conversar para tentar resolver esses problemas.
E a técnica que eles usaram parecia como se fosse uma técnica assim, que feita em um dia. A pessoa pega um papel e uma caneta e acaba rascunhando essa história que tá na cabeça e acaba ficando aquela coisa bonita, aquela coisa tocante, aquela coisa fofa, mas ao mesmo tempo com uma mensagem tão importante e necessária sobre seguir em frente depois que a gente perde um ente querido. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no Geek Antenado. Não deixe de ativar o sininho para receber as notificações quando a gente publicar novos posts. Curta, comente, compartilha e nos siga lá no Geek em Tela, o canal secundário do Geek Antenado, pra gente falar sobre séries e filmes. Até a próxima!